Olá, boa tarde pra você. Olha o Globo Esporte chegando, hein? Daqui a pouco, notícias da seleção brasileira. O pessoal já tá na Granja Comaria, a seleção se preparando para a Copa América. Lembra na segunda-feira que a gente conversou com o João Pedro, que fez os 2 gols do Fluminense contra o Cruzeiro? Então, aquele menino ali foi quem deu os passos para ele, Marcos Paulo, outra sensação tricolor. O tema dessa reportagem não é NBA, é Fluminense mesmo, mas tem um pezinho no basquete norte-americano. 1,85 m. Pro futebol tá bom, mas para um outro esporte seria difícil. O basquete, uma das paixões de Marcos Paulo. E vem das quadras uma coincidência que une ainda mais ele e o amigo João Pedro. O número nas costas. A parceria de sucesso na base está se repetindo no início da dupla pelo profissional. Marcos Paulo com a camisa 32, João Pedro com a 23. Isso te diz alguma coisa? Hein? 32 de Magic Johnson, 23 de Michael Jordan. Pois é, os novos candidatos a casal 20 tricolor têm nas costas números que as lendas do basquete eternizaram. E isso foi por acaso. Aqui eu não escolhi. Chegou a 32. E se tivesse que escolher, ele teria preferido a 23, de João Pedro e de 2 ídolos do basquete. Eu sou muito fã do Michael Jordan e do LeBron também. Com esses números, Marcos Paulo e João Pedro podem estrear amanhã pela Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. Tô tranquilo contra isso. Se tiver que jogar, eu vou jogar. Acho que tô pronto, sim, confiante. Se o parceiro dele, João Pedro, já tem data para sair, janeiro do ano que vem, quando vai para o Watford da Inglaterra, o caminho de Marcos Paulo também pode ser a Europa. E, inicialmente, a seleção de base de Portugal, mesmo tendo nascido em Niterói. Meu avô é português, então eu não sabia que eu poderia ter essa oportunidade lá. Pois tirou o passaporte e foi chamado para a seleção portuguesa. Fui bem, gostaram lá, eu também gostei de como era e fui aceitando. Aí agora tem um torneio importante para mim. Para disputar o torneio de Toulon por Portugal, Marcos Paulo rejeitou o convite para um período de treinos com a seleção brasileira de base. O número 32 só tem 18 anos, o 23 apenas 17. Eu sempre acreditei. É muito gratificante estar hoje onde a gente chegou. E para os dois, parece mesmo que é só o começo. E é, né? O Botafogo enfrenta o Sol de América do Paraguai hoje em Assunção pela Copa Sul-Americana. O Gilson deve jogar no lugar do Jonathan na lateral esquerda e o Léo Valência substitui o Bochecha no meio-campo. Tá tudo lá em detalhes no site globoesporte.com. E domingo, o Vasco vai pegar o Fortaleza pelo Brasileirão, né? Pra sair da lanterna é o seguinte, tem que ter atenção até o último minuto. Quando o relógio marca 30 minutos do segundo tempo, a tensão do torcedor do Vasco aumenta. Dos 32 gols sofridos na temporada, 7 foram marcados nos últimos 15 minutos do tempo regulamentar. O exemplo, o gol de Tchará, que deu ao Atlético Mineiro a vitória em São Januário aos 45 do segundo tempo. Outros 3 gols foram sofridos nos acréscimos. Do último aos 49 minutos contra o Avaí. Tem que cobrar dentro do vestiário, tomar vergonha na cara, que a gente não pode tomar um gol desse aí, tem que ter vergonha na cara. O finalzinho não tem mais jogo, acaba o jogo, né? Fura a bola, tem que furar a bola. A preparação agora é para o jogo de domingo contra o Fortaleza lá no Castelão. É buscar a primeira vitória no Brasileiro para fugir da lanterna e quem sabe até mesmo da zona de rebaixamento. Sempre com olho no relógio. Porque quando ele marca 30 do segundo tempo, o torcedor do Vasco não quer mais sofrer. Flamengo só volta a jogar domingo, pega o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Você vai ver ao vivo na Globo, 4 da tarde. Flamengo que adotou uma medida importante para evitar lesões graves naqueles choques de cabeça que acontecem de vez em quando.
Lances como esses são comuns no futebol. Os dois jogadores no chão, né, me parece o Aguilar, né, o zagueiro do Santos, que está desacordado, inclusive. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Hever, do Atlético Mineiro, e Diego Souza, do Botafogo, foram substituídos depois de sofrerem choques de cabeça. Cabeça com cabeça aí, hein? Há 3 semanas, Rodrigo Caio passou por um susto. E caiu mal o Rodrigo Caio. Muita preocupação dos jogadores. Um choque muito violento, a imagem é muito feia. Ele já cai mal. Dias depois de o zagueiro ser diagnosticado com uma concussão cerebral, o Flamengo se tornou o primeiro clube do país a adotar o protocolo internacional para esse tipo de lesão, usado há alguns anos por ligas profissionais americanas como a NBA e a NFL. Alguns jogadores na minha época lá tiveram que ficar fora dos jogos, às vezes até semanas fora por causa de uma concussão. Por meio de exames e questionários que medem velocidade de reação, de memória, equilíbrio e outras funções cognitivas, o Flamengo está montando um banco de dados para conhecer o funcionamento do cérebro de seus atletas. Sempre que acontecer um episódio como o de Rodrigo Caio, os atletas passarão pelos mesmos testes. Os resultados serão comparados com os do banco de dados e, assim, será possível saber o déficit causado pela lesão e estabelecer critérios para o atleta voltar às atividades. A concussão cerebral é um distúrbio das funções do cérebro associado ao trauma, que pode causar desde pequenas dores de cabeça até a morte. Só que os sintomas nem sempre são tão evidentes e tá aí o grande desafio. Estima-se que 10% dos choques de cabeça no esporte causem uma concussão cerebral. O problema é que nem sempre a lesão é identificada de imediato. O grande problema da concussão cerebral é que os sintomas são muito sutis. Mas durante esse período de vulnerabilidade do cérebro, existe um risco muito grande, inclusive de morte, caso o atleta sofra uma nova pancada. A sutileza dos sintomas explica reações como a de Iago Pikachu, do Vasco, que deixou o campo contrariado depois de ter levado a pior numa dividida com um jogador do Sport no Brasileiro do ano passado. Ficou bravo, revoltado. O médico não autorizou a volta do Pikachu. Quando o atleta desmaia, perde a consciência, isso naturalmente chama atenção. Mas a gente não pode esperar simplesmente o desmaio, a perda da consciência. Então, uma vez identificado o trauma, a gente deve prestar atenção em sinais e sintomas como náuseas, possibilidade de vômitos, tonturas, perda de equilíbrio, dor de cabeça. Eu acho que isso vem para mudar um conceito que é não só do diagnóstico da concussão, mas principalmente do que se faz para tratar isso, para prevenir as possíveis sequelas e cria também parâmetros reais onde a gente pode ali quantificar o quanto da concussão e em quanto tempo, o quanto ele recuperou para dar uma segurança para a gente, para o atleta no retorno dele ao esporte. Olha a Copa América, gente. Faltam 23 dias, a seleção do Tite começa a chegar hoje à Granja Comari para iniciar lá a preparação. E olha quem tá lá, o Mauro Naves, sabe tudo de seleção brasileira. Conta pra gente, já chegou muita gente por aí, Mauro? Boa tarde, Escobar. Boa tarde a todos. Olha, chegou muito pouca gente, vai chegar muito aos poucos. O Tite terá 12 dias aqui para trabalhar o time antes do amistoso lá em Brasília contra o Catar no dia 5. Mas sempre o Tite terá o grupo incompleto. Tá rolando ainda campeonato espanhol, italiano, francês, tem a Liga dos Campeões com Alisson e Firmino. Ou seja, o Fagner e o Cássio vão jogar contra o Flamengo no dia 4, nem virão aqui para a Granja, ou seja, não vai dar para o Tite montar o time titular antes desse amistoso, provavelmente só quando jogar contra Honduras. Por enquanto, apenas 5 por aqui. O Fernandinho, o Gabriel Jesus, o Richarlison foi o primeiro a chegar, o Casemiro e o David Neres. Amanhã chegam o goleiro Ederson e também o Felipe Luiz. E é só com esses 7 que o Tite vai trabalhar essa semana, por isso até chamou outros 10 jogadores jovens aí na faixa dos 20 anos. Como eu disse, o Richarlison foi o primeiro a chegar e, olha, muito animado, muito confiante para essa Copa América. Vamos ouvi-lo. Tô tranquilo, né? Me sentindo como se estivesse em casa. Agora é foco total. Espero chegar da melhor maneira possível. Continuar treinando forte para que a gente possa chegar durante os jogos, fazer o nosso melhor e conseguir as vitórias.
É isso aí. Parabéns aí pro Richarlison pela convocação. Obrigado, Mauro Naves. Até a próxima. Sempre um luxo ter você no...